Boa noite. Vocês estão bem, gente? Oi, boa noite. Oi, Sim, Gisela. Você está comendo aí? eu tô, Não dá nem para dividir com a gente, né? tô Nem dá. meio almojanta aqui. Mas é assim. A gente vai se ajustando, né? Assim, no que pode, né? Tudo bem com vocês, gente? Natália, a Mica Tudo fez bem, aniversário né? esses dias, Hum, né, Mica? Cadê o bolo? sim, pois é. Tem, né? Nem tem. Olha lá. Ah, Geminiana? Sim. olha lá. Eu vou até colocar como que faz assim. Ai, meu Deus. Cliquei errado. Putz, mesmo, fiz coisa errada. Aí. Ei, muito bom. Gente bonita, essa letra do Vanderly eu acho tão profunda. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores, estou regando minhas folhas, estou cuidando bem de mim, estou podando. Meus valores, nunca tinha Lindo. escutado. Só que também aqui, estou bebendo minhas culpas, estou bebendo meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, ou seja, a gente tem tantas formas, né, de cuidar da gente, né? Realmente, essa é a intenção de estarmos aqui também, né, com essa leitura guiada. Vamos para o livro? Mica, coloca aí para gente. Sim. O pessoal deve estar com frio, né? Tipo, apesar que hoje não está tão frio, né? Achei que esfriou, sim. Que eu não saí ainda do consultório, eu acho que a hora que eu encarar lá fora, eu Aqui vou em ter... Águas está um pouquinho mais quente que esses dias também. Ah, é? Oi, Eli. Boa noite. Oi, oi, gente. Good night. Tudo bem com Good vocês aí? night. Ele é estrangeiro, gente. Eu não sei falar essas línguas não, viu, Eli? Good night. Good night. Muito frio por aí, misericórdia, não? Eu estava falando isso agora. Eu não saí ainda do consultório para ver a temperatura, mas aqui está dizendo 18 graus. É, agasalha aí que pós-dengue a imunidade fica lá no pé. Meu Deus. Estou tomando vitamina C, zinco, tudo que vocês imaginam, eu estou ingerindo para manter a imunidade. Já ouviu falar de Montelucaste de sódio? É bom isso aí? É um suplemento que o pessoal receita Como para é que é? criançada para melhorar a Olha lá, imunidade. lá vai o Eli tem um negócio, ele vai trazendo umas coisas que ele vai cavocando, né, Luiz? O Eli, adoro isso. Como chama A ele? gente no chat Vou aí, como colocar aqui para vocês, pegar aqui, estou digitando aqui. Eu lá, tomo várias coisas. Eu tomo cúrcuma, gengibre, Cúrcuma é muito bom, né? ômega tomo 3, eu tomo NAC. ômega 3, eu tomo Ah, que é gengibre, bom. já tomei gengibre, mas própolis eu tomo também. Olha lá. Uhum. Montelucaste de sódio. Eita. Eles entram muito, né? O pessoal usa muito como comitante com tratamento de doenças respiratórias, né? Asma, bronquite. Só que assim, a gente sabe da questão da psicossomática aí, né? E o efeito também que a gente tem com a questão de bronquite, principalmente. Uhum. Então, eles entram com tratamento comitante porque melhora, no geral, o aspecto de imunidade da pessoa, né? Então, é um suplemento bem bacana aí para se usar, né? Anotado. Vou até colocar aqui nos lembretes aqui, ó. Valeu, Eli. O Eli traz uma coisa do velho sábio, né? Ele sempre traz um negócio. Tô ficando velho mesmo. Essa semana eu fiquei doente de novo também, ó. Precisamos tomar essas coisas aí para ficar. Muito bom. Olha lá, a Gisela tá até rindo, né? Bora lá, gente. Nós paramos na página 96, é isso? No segundo parágrafo. Legal. Muito bem. Talvez entre mais pessoas, mas como isso fica gravado, né? Então, depois eu repito em outros momentos também, né?
em julho, nós vamos começar aqui no Oeste um curso um curso de extensão, chamado Os Fundamentos da Psicologia Analítica. Então, vão ser 10 módulos, 2 encontros por módulo. Inclusive, a Fabi, ele vai estar presente conosco, como docente, né, desse curso, né, vai ser um curso online, né, e eu já estou aqui avisando de antemão que eu estou gestando com bastante alegria, sabe, isso, e logo a gente começa a postar, né, assim, na página do Oeste. E, assim, o pessoal do Clube de Leitura aqui, eu vou ofertar 50% de desconto do curso, sabe, porque, assim, a gente já criou uma intimidade de estudos, né, e vai ser bem, bem legal, bem gostoso, né. Vão ser 2 encontros por mês, e a gente vai perpassar, né, as bases, né, os fundamentos da psicologia junguiana, né. Com certificado, vai ser bem gostoso, viu, gente? Então, estou aqui já abrindo de antemão, eu sou ansioso por natureza, então não aguento ficar fazendo esse negócio de marketing, já vou comprando já, sei. E a gente aqui do clube de leitura, né, bora lá, né, então é uma oportunidade da gente fazer um mergulho aí, e é aberto a todos, né, só os últimos 3 módulos, que vai ser o módulo 8, 9 e 10, vai ser específico, né, para psicólogos, né, para médicos, para pessoas que fazem, né, o tratamento, né, assim, que oferecem, né, o tratamento na abordagem junguiana, né, mas os outros módulos é aberto a todos, é uma lente bem legal, uma perspectiva bem interessante da psicologia junguiana para a gente. Tem que estar com o CRP ativo, então, para fazer, talvez, os últimos módulos só, Gisela. Você tá fazendo o curso, Gisela? Abre. Não. Não, eu trabalho no mundo corporativo, né? Ah, entendi. Então, Mas, meu CRP não é ativo. entendi. Mas você pode vir, viu? Se você tem o curso de psicologia, você pode vir, Sim, tá? tá. Legal. Vai ser bem, bem legal. E aí o pessoal do clube, né? A gente está aqui no clube de leitura, a gente vai dar esse 50% de desconto. É bem baratinho. Cada módulo é R$ 150, e são 2 encontros por módulo, né? Eu quis fazer bem acessível mesmo para que a gente possa estudar Jung, né, com afeto, com profundidade, né, que essa é a proposta do Escher, né. Gente, vamos lá? Vamos prosseguir, já avançamos, né, estamos na página 96 já, né, gostoso isso, né, a gente ler uma obra juntos e avançar a leitura dessa forma, né. A depressão na meia-idade, antes disso, eu fiquei de postar o link do vídeo, né, do curta, eu não esqueci não, tá? Só que eu consegui subir no Drive só agora, tá? Deixa eu ver se terminou. Terminou. Então, depois eu coloco o link aqui, porque ele é um vídeo longo, e a hora que vocês puderem assistir, um vídeo longo, é 30 minutos de vídeo, é um curta mesmo, e super gostoso de assistir, né? Que é como que chama? Ah, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É lindo, 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 sensível e profundo, né? A depressão na meia-idade, ou com efeito em qualquer ocasião em que a psique tenha um desejo de expansão ou de transição, ou seja, a depressão não acontece só na meia-idade, né? Acontece em qualquer ocasião que a psique tenha um desejo de expansão ou de transição, né? Indica uma repressão da força vital. Nós nos tornamos nossos piores inimigos quando ampliamos a separação entre o eu natural e instintivo, o senso adquirido e reativo do eu. Esse ferimento nos impulsos da natureza produzirá uma depressão, quer a tornemos ou não consciente. Por esse motivo,
além das flutuações normais de disposição de ânimo, todo mundo sente depressão de tempos em tempos. Em todos os casos, temos de fazer a pergunta fundamental: qual é o significado da minha depressão? O poço sem fundo sempre tem fundo, mas precisamos nadar até lá, né, para vê-lo. A semelhança de Gilgamesh, somos investidos do desafio de encontrar a planta sagrada da vida. Olha isso, todos nós, né, passamos por períodos, né, de pressão para baixo, né? Então não é um engano, né, quando nós naturalmente, né, na nossa jornada, a gente vai perceber, né, um determinado peso, né, como se estivéssemos carregando chumbo nos ombros. Sabe aquele dia pesado, aquela semana pesada, densa, né, cinzenta? E por aí vai, né? Várias imagens vêm da depressão, né? Aquela coisa sem aquele momento sem graça, né? Parece que a alegria, né, foi ali e não voltou, né? Então, esse momento de pressão para baixo é o momento que o autor está indicando, né? Que é natural. E esse momento, além de natural, ele indica, né, um, um momento especial que estamos vivendo, né? Ele vai dizer aqui, né? Ah, ou é um desejo de expansão da própria psique, né? Ou uma transição. Então, essa repressão, ou seja, a força vital fica reprimida. Então, geralmente, a gente escuta, né, de quem está deprimido, né? Eu não tenho força. Não é que você não tem força, você tem força. Mas ela está introvertida. Ela está reprimida. Ela está regressiva. Essa força regrediu para o teu mundo interno. Então, quem tinha ânimo para trabalhar, para, sei lá, cuidar de filho, de marido, de tudo, da casa, de repente a pessoa não tem mais esse ânimo para essas coisas, mas esse ânimo, né, essa alma, essa ânima, ela está introvertida. É isso que ele está dizendo aqui. E cabe a gente perguntar a si mesmo, qual é o significado disso aqui? Para mim. Porque o significado da depressão dos outros, né, no sentido generalizado, a medicina já faz o papel dela, né, de categorizar, né, nos seus manuais. Não é que seja errado, é importante e necessário, né, essas categorias. Mas no sentido subjetivo, nós precisamos fazer qual é o significado da minha depressão. Né? Ou seja, para que, é teleológico, né, para que eu estou deprimido? Não é por quê, para quê? Daí você está buscando sentido. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está buscando sentido para alguma coisa é para quê? E a gente geralmente fica buscando causas, né? O porquê? Meu Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Eu devo ter colado chiclete na cruz, alguma coisa que eu fiz, né? E para estar sofrendo assim. E aí vem a culpa, né? Aí vem a vergonha, aí vem o sentimento de fracasso na vida, né? Quando na verdade a gente tem que perguntar para quê que a minha psique está me colocando nessa condição, né? Criança, à semelhança de qualquer planta, se torcerá e até se distorcerá a fim de obter luz e calor. Jacob distorceu-se o tempo todo para obter a energia amorosa dos pais. Energia essa que nunca estava disponível porque seu narcisismo sugava energia e não dava nada em troca. Talvez a natureza, poxa, quantos, né? Quantas crianças, né, que ao invés de receber a energia amorosa,
o narcisismo dos pais sugam, né, a energia deles. Sugam mesmo. O conto A Branca de Neve e os Sete Anões, né, fala dessa dinâmica, né, de uma mãe narcisista, personificada na bruxa, né, que suga a energia da filha. Suga. Né? Mas o conto vai dando pistas, né? Pistas arquetípicas, né? Para que aquela pessoa, né, que está sendo vítima, né, daquela situação, aquela pessoa saia daquilo. Né? Quantas investidas narcísicas, né, a Branca de Neve sofreu, né, da mãe? Talvez a natureza tenha tido a intenção de que talvez Jacob e talvez nós fôssemos caminhoneiros de longos trajetos, cantores de música sertaneja, ou simplesmente ficássemos por aí sem fazer nada. Mas nós nos torcemos e nos viramos a fim de encontrar a luz necessária, como aconteceu com a Branca de Neve. Ela não encontrou a luz na mãe narcisista, né? Mas ela deu um jeito, ela se contorceu, né, para encontrar a luz necessária. Houve redenção para ela, né? Assim como há redenção para muitos que passam por essa situação, né? E o personagem aqui do livro, Jacob, né, chegou à conclusão, através de seus sonhos e da terapia, de que ele não tinha vocação para a medicina, e sim que escolhera essa profissão, basicamente, para obter a aprovação dos pais. O fato de ele ser eficaz no mundo que escolhera era uma demonstração da sua habilidade, mas também de uma terrível deformação do desígnio da sua alma. Não era então de se esperar que ocorresse uma depressão? Afortunadamente, Jacob possuía a força de caráter para mergulhar em sua depressão, para afundar-nos nas profundezas do poço. Ali ele começou a curar sua alma. Gente, olha isso. Oposto ao direcionamento que o senso comum oferece para as pessoas deprimidas, né? Porque o senso comum diz para a gente eliminar, né, fugir da depressão. O autor está dizendo que o Jacob mergulhou em sua depressão. Ele se afundou nas profundezas. E a partir disso, ele começou a curar sua alma. É o contrário, né? O que vocês acham disso, gente? Porque às vezes isso nos assusta, né? Porque quando criança a gente já tinha medo de olhar para a cama, porque lá morava um monstro. O que dirá agora, né? Assim, nesse momento, que a gente não está olhando debaixo da cama, a gente está olhando para a depressão. Ir ao encontro dela, isso nos dá todos os medos possíveis, né? Diz aí, Mica. Enquanto estou ouvindo, eu vou desligar o trenzinho aqui que tá. Eu fiquei pensando, né? Não só nesse temor, né? Mas no desafio, porque o senso comum para as pessoas, enfim, é totalmente errado, né? Ruim, enfim. Inclusive, vou trazer um exemplo que eu ouvi de uma pessoa que tinha muito medo de ficar depressiva e nunca mais sair disso, né? Então, assim, é o pensamento de que se eu ficar triste, eu nunca mais vou conseguir não ficar, né? Enfim, então é um desafio mesmo. Oi, Eli. Eu vou trazer uma coisa sempre, sou meu xarope de social, vou trazer acho que um pouco dessa pegada para falar também, que eu vejo muito, principalmente no BS, eu acho que é um ponto relevante, que
o pessoal traz muito do aspecto da depressão, né? Eles trazem muito essa questão da funcionalidade, né? De ser funcional, de ser produtivo, de ser útil, efetivamente, né? E é interessante quando traz a história do Jacob, porque, de certa forma, ele estava também num processo de introspecção, né? Um processo terapêutico que ele se permitiu fazer essa pausa e pôde, talvez, até fazer essa pausa sem ter tanto dessa cobrança, talvez, externa, né? Que é para você estar potente, para você estar funcionando, né? De certa forma, quando a gente vê pessoas depressivas, né, com diagnóstico, e hoje tudo virou diagnóstico de depressão também, a gente já quer logo curar para que você possa voltar a estar ativo, voltar a estar trabalhando, produzindo, né? Então, é uma exigência até, vamos dizer assim, do modelo que a gente vive, você não estar deprimido. Então, você ter a possibilidade de você entender e compreender o processo depressivo com essa profundidade, talvez seja realmente um privilégio, né? Acho que é um pouco nessa direção que eu queria contribuir. E não solta a mão, né, assim, ou seja, essa compreensão profunda da depressão, né, não solta a mão dos cuidados neurobiológicos, né, que muitas vezes precisam entrar, né, assim, para dar sustentação para aquela psique, né, para aquele corpo que está passando pelo processo, né. É muito delicado, por isso que cada caso é um caso, a gente tem que acompanhar, né, assim, que tipo de depressão, como o autor está colocando aqui no livro, né, qual é o tipo de depressão que essa pessoa está vivendo, né. E... Mas o Eli está trazendo, de fato, né, por exemplo, vamos dar um exemplo, né, assim, tem sido um tempo onde muitas pessoas estão adoecendo, né, é dengue, é covid, é tanta coisa que está rolando aí, né, assim, e quando nós adoecemos, né, nós naturalmente deprimimos, né, e aí, assim, junto com a experiência do adoecimento, do processo de cura, né, vem a culpa, porque parece que a gente não, né, assim, eu não estou funcionando, eu não estou produzindo, eu não estou resolvendo, eu não estou sendo quem eu era antes, né? Então, assim, de fato, parece que a gente não sabe deprimir. Nós não sabemos deprimir. Né? Se lidássemos com a depressão como a gente lida com as 4 estações, né? Tipo, não está sempre verão, não está sempre primavera, né? Assim, a própria natureza deprime, né? A energia vital, né, das árvores, das plantas, deprime para baixo. Né? Deprime. Tudo tem o em cima e tem o embaixo. Tudo, tudo. O cosmo, a lua, o sol, tudo tem o em cima e tem o embaixo. Né? Olha lá, não nos é permitido deprimir. Né? Mas isso é contra a natura, né? Isso é contra a natureza. Nós deprimimos. Nós deprimimos mesmo. Essa coisa que você está falando do tempo, né? Como, eu não sei, para mim o inverno influencia bastante, assim. Eu gosto de fazer academia, né? Uhum. E aí no frio eu não acordo, é bem difícil acordar, e eu fico o dia todo deprimida mesmo, assim, triste, né? Uhum. Mas eu queria até fazer uma colocação aqui, que você estava falando da infância, né? Eu tive uma passagem, mas só para a gente pensar aqui, e depois, enfim, a gente volta nisso. Mas quando eu era criança, você me fez lembrar agora, que hora ou outra eu lembro disso. Eu tinha medo de morrer, né? Não sei por quê, deve ser alguma coisa que eu ouvi na época e tal. Então, Uhum. o que que eu fazia antes de dormir? Eu corria ao redor da sala para sentir meu coração batendo na cama. E aí eu sentia ele batendo, aí às vezes eu levantava de novo, corria mais um pouco, voltava, enfim. E hoje eu falei com uma pessoa aqui do trabalho, que ela estava se despedindo, e veio contar que ela foi buscar vários psicólogos para o filho, porque o filho está tendo, enfim, é criança, começou a se socializar agora na escola e tudo mais, e alguns já diagnosticaram com autismo.
né? E outros disseram, não, não é nada disso, é uma criança chamada aí de pós-pandemia, ele agora começou a entrar na sociedade e tal, e aí, enfim, um sábio aí disse para ela assim, é você e o seu marido que precisam de orientação, porque ele está agora entrando para se socializar, agora, enfim, né, para esse mundo, então, bora cuidar de vocês, né, e então me fez lembrar sobre isso também, né, o quanto que essas pequenas particularidades da nossa vida, dessa criança, por exemplo, se levassem isso a sério como sendo um autismo, Uhum. poderia, enfim, relacionar várias coisas na vida adulta, como na minha agora, em relação à morte, por exemplo. Mas, Uhum. enfim. Uhum. E é muito, muito comum, né, assim, profissionais lançarem, né, assim, diagnósticos em pouco tempo de relação, né, com o cliente. É muito comum. E é um risco mesmo, né, da gente ir rotulando crianças, não só crianças, adultos, com inúmeros rótulos, né, e aquilo, então, vem a prejudicar o seu desenvolvimento, né. Então, nós que somos da área psi, né, da área da saúde, a gente carrega, né, essa responsabilidade, né, de construir diagnósticos, né, bem profundos, né, bem sérios mesmo, né, porque é muito triste mesmo, né, sobretudo na infância, né, e é bem por aí. Ah, eu gosto dessa analogia, né, assim, da nossa natureza psíquica com a própria natureza que deprime, né, que sobe e desce, né, porque a gente sabe quando nós vamos ter um dia deprimido, todos nós sabemos, né, todos nós. E a gente precisa acolher, né, esse movimento depressivo, né, como algo da vida também, né, da vida. Onde paramos? Me ajudem, gente. Outro homem, né? É isso? Outro, Isso. e, outro homem. Como é que lê, gente? Edward? É isso? Edward. Vou dar o nome assim. O Eli que deve saber. O Eli, Brincadeira. ajuda eu. Como é que lê isso? É que nem Eduardo? do Crepúsculo lá, o Edward. Edward. Ó, oh, Crepúsculo. Agora você deu uma imagem bonita, né? Tipo, Edward, né? Herdou o negócio da sua família, que muitas pessoas teriam visto como o ingresso em uma vida de poder e abundância. Ele vivenciou, ele caiu, como uma armadilha. Seus sonhos expressavam dramaticamente esse aspecto, mas ele sentia que tinha de cumprir seu dever perante a esposa, a família, os empregados que estava, enfim, fadado a servir a seus interesses comuns. Sua alma ansiava por escrever música e viver em um mundo com outros artistas, mas suas obrigações eram claras. Quando ele pensava em fazer um movimento em direção ao seu sonho pessoal, ele se sentia dominado pela culpa. Enquanto escreva essas linhas, Edward permanece oprimido pela culpa e pela depressão. Durante quanto tempo ele será capaz de sustentar a tensão entre o dever e o desejo? Olha que pergunta maravilhosa, tá, gente? Entre o dever e o desejo, esperamos o tempo suficiente, esperemos o tempo suficiente para que o terceiro transcendente apareça, em cuja ocasião ele conhecerá o seu caminho e a depressão será uma história do passado. Gente, quando nós estamos numa dicotomia, né, num embate, né, numa briga interior, seja por qualquer motivo, viu? Nós precisamos esperar o tempo suficiente para que um terceiro transcendente surja dessa dualidade.
Nenhuma dualidade, ela tem fim em si mesmo, né? Com o tempo, essa dualidade, então, transcende num terceiro, né? Que é a função transcendente, né? Que o Jung vai apresentar para a gente, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? A gente fica dividido naquela briga interna, você vai tendo paciência, vai cuidando de você, né? E com o tempo aparece, né? Ou num sonho, ou num insight, ou num símbolo, né? Algo que resolve essa tensão, né? Existe um paradoxo no dilema de Jacob e Edward, que atinge todos nós. Para que Jacob se torne ele mesmo, terá de abandonar a legítima esperança da criança e aceitar a si mesmo como ele é. Deixar de abandonar essa esperança e aprender a amar e afirmar a si mesmo em vez disso, significa que ele continuará deprimido. Frequentemente, para acabar com a depressão, temos de correr o risco de enfrentar aquilo que mais tememos. Meu Deus. Isso aqui pode virar um quadro, né, para a gente colocar no meio da nossa sala. Hein, gente? Né? Olhando novamente, frequentemente, para acabar com a depressão, temos de correr o risco de enfrentar aquilo que mais tememos, aquilo que está bloqueando o nosso crescimento natural. Edward, se ele seguir o chamado da sua alma, provavelmente irá chocar-se diretamente com a angústia, contra o qual sua culpa é uma defesa. A ansiedade do isolamento devido a frustrantes expectativas coletivas. Ou seja, se eu ser o que eu sou, talvez eu fique isolado, talvez algumas pessoas me abandonem. Mas é melhor passar por esse processo assim do que eu ficar deprimido. Né? Lembra que em alguns encontros atrás, né, eu fiz a pergunta aqui, né, qual que é a meta de todo herói? Qual que é o objetivo, né, de todo herói na jornada? É ele se tornar ele mesmo. E todo herói que se tornou ele mesmo, ele sofreu, né, a dor do abandono, da solidão, ele se sentiu só em algum momento. Todos, todos. Mesmo aqui na nossa mitologia ocidental, né, o cristianismo, né, o mito cristão, que é o mito do herói, o Cristo deu conta de ser ele mesmo, e por ele ser ele mesmo, ele ficou sozinho. Ele bancou o processo de individuação dele. Ele bancou. E a gente tem que bancar também, né? Desse modo, somos forçados a fazer uma escolha difícil: a ansiedade ou a depressão. Olha lá, gente. Vamos voltar um pouquinho? Olha lá. Se Eduardo seguir o chamado da sua alma, provavelmente irá chocar-se diretamente com a angústia a qual sua culpa é uma defesa, a ansiedade, ou seja, o alerta, o medo do isolamento devido a frustrantes expectativas coletivas. Desse modo, somos forçados a fazer uma escolha: a ansiedade ou a depressão. Ou a gente banca o nosso medo, ou a gente deprime. Se avançarmos como insiste nossa alma, podemos ser invadidos pela ansiedade. Se não avançarmos, sofreremos a depressão, o achatamento do desígnio da alma. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, de qualquer jeito, né, nós vamos passar por um processo difícil que a gente pode escolher, né? Eu, ultimamente, tenho aprendido a escolher, né? É melhor eu bancar a ansiedade, é melhor. É bem melhor, né? Nessa difícil escolha, precisamos escolher a ansiedade, pois ela, pelo menos, é um caminho de crescimento potencial. A depressão é uma estagnação
e derrota da vida. Alguém quer dizer alguma coisa, gente? Me ajudem, vai, porque o negócio aqui tá tenso. Eu queria. Acho que aqui todo mundo é formado em psicologia, né? Agora, Sim. nesse momento. Sim, né? Eu não sei se vocês percebem, mas assim, eu acho que na faculdade, como um todo, né? Parece que a gente precisa ser resolvedores de problema. Hum, E a depressão é um problema a ser resolvido. Pelo menos foi a ideia que me passaram, assim, né? Da questão do positivismo, do cientificismo e da psicologia como ciência, né? Nesse sentido. Então, assim, nós estamos aqui para poder encontrar soluções para o sofrimento, né? Para a disfuncionalidade. E quando a gente começa a adentrar no processo mesmo, e a gente vivencia aquilo, a gente entende o quanto é complexo, muito mais complexo do que isso, e o quanto que também é necessário esse trajeto, né? Esse encarar o abismo e ter a coragem de atravessá-lo. Porque se você não encara, e se você não atravessa o abismo, ele vai te engolir, né? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente só consegue ter real consciência quando a gente passa. Não dá, por mais que a gente esteja lendo aqui, a gente está compartilhando, é verdade. Não dá, É verdade. tá, para saber o que é isso se você não viveu isso. Uhum. O que é muito difícil, né? Porque Passar pelo processo. Passar pela depressão, né? Passar pelo vale escuro, né? Pelo vale escuro. Passar pela noite escura da alma, né? Passar... Porque a gente ouve muitos relatos, né? Muitos. E a gente pode até relatar, né, momentos que nós tivemos. Mas enquanto a gente está passando, eu acho que a gente não tem nem muita energia, né, assim, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas parece que a compreensão dá para a gente um determinado alimento, como os gregos, né, nos preparavam, né, e nos prepara ainda, porque os mitos são eternos, né, assim. Quando você for visitar o Hades, né, o mundo inferior, tome alguns cuidados, sabe? E é claro que os gregos não estavam falando de um Hades real mesmo, sabe, tal, não. Eles estavam dizendo de uma experiência anímica da alma. Quando você passar por, por trajetos do mundo inferior, né, escuro, denso, confuso, caótico, né, tome alguns cuidados, né. Leve 2 moedas, leve 2 pães, e não estenda a mão para quem estiver no rio. Por que 2 moedas, né? Uma para você entregar para o Caronte, para que ele te leve até onde você precisa ir. E outra para você sair. Mas e os pães? Um pão para você dar para o Cérbero, o cachorro de tantas cabeças, sei lá, para que ele se distraia e você passe, senão você é engolido por ele. E outro para você sair. E não estenda a mão para quem te pedir ajuda no rio. Foque no que você tem que fazer, siga, faça e saia. Encontre saída. Olha a sabedoria dos gregos, gente. Então, passar pelo processo da depressão, é importante que a gente não abra mão dos nossos valores, as moedas. Quais são os seus valores pessoais?
Valores mesmo, familiares, pessoais, que você adquiriu aí. Não abra mão de um bom alimento, se alimente de coisas boas. Música boa. Nada de ficar ouvindo música deprimente na depressão, sabe aquela coisa? Não, não, música boa. Leitura boa. Conversa boa. Para que os pensamentos deprimidos do cérebro, né, não engolam você, porque engolem. E aquilo que está ali na água tentando puxar você, não estenda a mão. Ou seja, o seu passado, os seus complexos, os seus medos, os seus traumas, não estenda a mão para eles. Siga. Então, há uma maneira de passar pela depressão. Então, quando a gente aprende, quando a gente está passando, a gente vai lembrar, assim, poxa, eu acho que estou deprimido. Eu não posso titubear, não. Tem um jeito de atravessar isso aqui, né? Mas concordo com você, Natália, quem está passando por isso, realmente, e não tem essas informações, né, muitas vezes, se perde, né? Se perde. Oi, Eli. Eu estava escutando, Natália, e você agora, André, mas acho que tem um ponto também, né? Isso é uma percepção particular minha também, que é muito importante, porque aqui o autor vem trazendo também da gente se convidar, talvez, para esse processo depressivo. Então, de certa forma, é o livre-arbítrio que a gente opta por acessar, né? A Não gente, esperar que a depressão nos pegue, né? eu acho que isso Eu, é uma coisa que é lindo. bastante, me toca muito, né? Porque você escolher optar por esse caminho, você vai dar aquelas tropicadas, você vai, mas de certa forma você está aberto à experiência, e você não vai ser talvez engolido por esse abismo efetivamente. E você está indo até com uma lanterninha às vezes ali que você está preparado, né? Você sabe, não sabe o que vem, mas eu me dispus a isso. O ego Agora, colabora, né, Eli? É isso que eu isso, entendo, né? a gente colabora, né? E aí fica mais suave. Não sei se suave é a melhor palavra para definir, mas é mais tolerável, né? Se torna mais tolerável. E Seria o mais ou menos segundo, assim, né? Quando a gente aprende o funcionamento psíquico e a gente nota um sinal da psique que é necessário deprimir, a gente pode dizer, viu, eu vou deprimir e já volto. perfeito, perfeito. Eu vou ali deprimir essa semana, não vou para festa, não vou ficar tomando cerveja com todo mundo, não vou ouvir música alta. Eu vou fazer a minha quaresma, sabe? Tipo, meu recolhimento, né? E já volto. Mas você não vai sair? Por quê? Não, vou tomar sorvete, viva a vida. Não, eu me recordo de um livro que eu li, não sei de quem, né? A pessoa falava assim, né, que ela quando percebe, né, que precisa deprimir, né, é como se ela entrasse na própria caverna, né, e colocasse dois dragões na porta, né, tipo, ninguém entra. Muito bom, Eli. Ou seja, a gente compreende a necessidade da depressão, colabora com a depressão para que ela não se torne uma potência destruidora na nossa vida. Esse que é o segundo movimento. Justamente essa depressão, ela toma uma proporção que constela na vida como um todo. E aí a gente vê os casos de depressão profunda, efetivamente. Você até falou de intervenção medicamentosa, alguns casos, onde realmente aquilo se torna o caos, né? Um buraco negro que suga tudo e todos, né? Enfim, era só isso que eu queria trazer. A Mica acabou de trazer uma coisa que complementa o que o Eli está trazendo, né? É uma fala do Jung, né? O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Olha isso. Tanto é que numa das cartas do Jung, ele vai dizer, né, que quando a depressão bater a tua porta, né, acolhe ela como uma senhora. Senta com ela, né, toma um chá, conversa com ela. Acolhe. Mas tem que ter muita maturidade para isso aí também. Porque é mais fácil romper, né? E, enfim.
acabar com o sofrimento. É, porque aquela coisa, né, Gisela, tipo, como que eu vou deixar minha agenda? Tem tanto paciente para atender essa semana, eu não tenho tempo para deprimir. É um processo, né? Eu não tenho tempo para chorar, eu não tenho tempo para ficar em casa, eu não tenho tempo, não dá, né? Mas até a Mica falou do processo, né? Eu acho que a gente aprender a atender esses sinais, a escutar esses sinais do tempo, é algo muito difícil, né? Porque a gente vem com esse chip da produtividade aí, né? Então a gente está sensível até, a Natália falou, né? Todo mundo é psicólogo aqui. A gente, inclusive, está sensível a isso, essa pausa, profissionais da saúde como um todo, é muito mais difícil, parece. Porque parece que a gente está curado, né? Está tratado aqui, meu Deus, está imune. Não, a gente vai. E aí que é o risco maior, né? Eu costumo dizer lá, os médicos que a gente trabalha, eu sou hipertenso, né? Eles falam da pressão alta, por exemplo, né? A pressão alta é a pior desgraça que tem, porque ela vai quieta, ela vai mansa, a hora que vê, deu ruim. Deu ruim, né? Então é um pouco nessa pegada mesmo, né? Para a gente também perceber o sintoma como um todo e até necessidade, né? O que a gente define como sintoma, né? O sinal, né? Que aparece ali com uma necessidade de pausa é muito difícil, né? Muito sutil. Ah, mas você é psicólogo, Elis, deve lidar fácil com essas coisas, a gente ouve isso, né? Ah, você é psicólogo, a pessoa não compreende, que a gente também, né, assim, acho que a gente somos os primeiros, né, a sentir a necessidade, né, de deprimir, né? Mas que lindo, gente, que a gente está. Eu acho que nós vamos encerrar por aqui isso, né? Tipo, sermos, como a Gisela colocou, acho que a gente precisa ter maturidade para isso, né? Tipo, ou construirmos, né, esse olhar maduro, né? Ao percebermos, né, a sutileza do convite da natureza psíquica, né, a se aquietar, a se recolher. Porque depressão não é a gente ficar se auto-chicoteando e batendo a cabeça na parede, desesperando, não. Eu acho que a gente consegue fazer um percurso depressivo, né, um percurso no mundo interior, né, de uma maneira amorosa, de uma maneira cuidadosa. Sim. Né, a gente consegue, sim, né. Eu acho que isso que a gente faz aqui todas as terças-feiras já é um cuidado, eu vejo como um cuidado, assim, sabe? Esses pequenos sinais também, por exemplo, eu quando fico muito ansiosa, eu começo a comer as pele do dedo, assim. Então, assim, isso é um sinal, né? Calma, né? Não conseguiu acordar cedo para malhar? Tá tudo bem, né? Enfim, são exercícios que a gente vai fazendo, e terapia também, né, obviamente. Isso. Então, nota que, assim, essa proposta que a gente tem aqui, né, da leitura compartilhada, a gente não está lendo assuntos do mundo superior, né, tipo, alegria, sucesso, sabe? Nós estamos, sabe, nos permitindo, né, assim, uma reflexão de nível inferior. É o mundo inferior, a gente está fazendo o percurso aqui, porque é denso, a gente ouve uma história aqui ou outra, a gente faz uma associação. É natural a gente fazer uma associação, assim, e eu? Tá. Então, né, ou seja, nós, de certa forma, deprimimos aqui nos diálogos, mas você nota que é possível a gente deprimir com afeto? É possível a gente deprimir com autocuidado. Né? Nem sempre a depressão precisa ter uma cara assim, que vai. Não. É só um percurso mais lento, um pouco mais denso, né? É possível a gente, inclusive, se acolher, né? Fazer um acolhimento um com o outro aqui. Às vezes aparece um gatinho, um cachorrinho, né? Ou seja, entre o bom humor, né? Você quer ver algo que assim nos ajuda no processo depressivo? É o resgate do bom humor. Vocês já assistiram O Nome da Rosa? O filme? Ou o livro? Vocês leram o livro O Nome da Rosa? Faz tempo, né? Faz Isso, tempo. Eu assisti isso na faculdade. acho que sim. Você assistiu, Eli? A Natália, a Mica? Não?
Já ouvi falar, mas Não. É um filme denso, denso. Que vai falar da Inquisição, vai falar um monte de coisa, vai fazer uma crítica a esse. Mas tem uma coisa naquele filme. Tem um segredo. Tem um segredo aquele filme. E é um segredo que não pode ser revelado para os personagens, né? Ele só vai ser revelado no final do filme, né? Porque ele não é acessível, né, aos personagens. As pessoas estão passando por um processo bem denso mesmo, né, de morte, de assassinatos e tal, tudo mais, porque foi proibido, né, o acesso a eles, o acesso a um livro, né? Um livro. Que é um livro de humor, né? Eu acho essa sacada do filme, O Nome da Rosa, é muito interessante, né? É escondido, né, dos freis ali, dos padres, né? Um livro, o livro de humor. Por isso que eles vão morrendo lá. O nome é um filme velho, viu, gente? Não que eu seja velhinho, é um filme bem antigo. Certo, gente? Um abraço a todos. Cuidem-se. Foto. Bora. Acho que é bom tirar, né? O Mica, tira o livro. Aí. Eu esqueci. tão compenetrada aí que, olha, deixa eu tirar agora. Eu tinha que pesquisar o filme e então eu esqueci. Todo mundo, 3, 2. Deixa eu Pronto. ver. Ficou legal. Já mandou. Legal. Gente, quando vocês forem marcar lá no Insta, marca o Estia, né? Porque às vezes marca o meu perfil pessoal, né? O pessoal acha que tem alguma coisa lá de psicologia. Não, não posso lá. Ô Eli, a gente vai querer que um dia você toque violão para nós aqui. Vocês não acham, gente? Porque ele fica exibindo o violão dele aí. Como que é isso? Esse daqui é nas horas que eu vou deprimir depois das sessões, né? Eu pego ali e fico Então nós vamos deprimir coletivamente. Vivência prática. A gente não ia fazer o encontro presencial? Pois é, gente, né? Nós vamos fazer sim, né? Eu estou nesse movimento de criar aí o curso e tal, tudo mais. Estou esperando passar isso, nós vamos fazer sim. Vai ser bem, bem gostoso esse encontro aqui. É um encontro presencial e online, né? Para quem está longe. Porque o Eli é lá de Itapetininga. Ah, tá Ah, pertinho. Itapetininga, Eli? um pouco mais longe, sou de Capão. Capão, mais longe ainda. Oh, meu pai. Vamos fazer de sexta, aí você passa o fim de semana aqui. Pronto. Olha lá, Eli. Fez um convite que eu sou sem vergonha, hein? Que isso? Olha lá. Por que não, né, meu? E a Mica é de Água de Santa Bárbara. Ah, tá pertinho. Olha, tá pertinho. Legal. Nós vamos fazer, sim. Gente, eu vou postar lá depois o link do curta, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente. Boa noite. Nada. Tchau, boa noite. Boa noite.